E já estamos de volta, vamos lá para o quadro, vamos falar agora mais um pouquinho sobre a prioridade de atendimento. Então nós paramos falando sobre a parte de transporte coletivo. Pessoa com deficiência também tem prioridade no acesso a informações. Acesso a informações. Acesso a informações. Tá ótimo. E agora os dois últimos, geralmente os dois que aparecem em prova. Recebimento da restituição do imposto de renda. Restituição do imposto de renda e prioridade na tramitação processual. Tramitação processual. Tramitação processual. Seja judicial, seja administrativo. No processo judicial, no processo administrativo. Tá bom. Qual que é, Daniel, o BO na hora da prova? O BO é o seguinte: o acompanhante o acompanhante o atendente pessoal também possui prioridade? E aí? Pensa comigo. Em várias situações, a pessoa com deficiência vai precisar de um acompanhante. Um acompanhante para ir ao banco, para ir ao mercado, para, vamos pensar, o que mais? Né? Para poder ir num shopping center, para poder ir numa UBS. Né? O ponto é, se a pessoa com deficiência, ela vai com acompanhante na fila para ser atendido no banco, aí ela consegue ter prioridade, aí ela é atendida. Só que o acompanhante também tinha que resolver uma pendenga no banco. Aí imagine que ele não tivesse prioridade. Então, olha lá, aquela pessoa com deficiência acabou de ser atendida. E a pessoa sem deficiência, que é o acompanhante dela, está lá parado, esperando a vez dela. Só que com isso, a pessoa com deficiência fica sentadinha no banco também. Adiantou alguma coisa a pessoa com deficiência ter prioridade? Nenhuma. Então, como regra, o acompanhante e o atendente pessoal também, quando forem acompanhar, por óbvio, também terão prioridade. Também terão prioridade. Em todos os casos, praticamente todos. Só não terão prioridade na restituição do imposto de renda e em tramitação processual. Por quê? Teria algum impacto para a pessoa com deficiência? O fato de receber restituição mais para frente, não agora? Impacto nenhum. Teria isso, pensando agora na pessoa com deficiência, se o acompanhante tem um processo judicial discutindo a locação do imóvel, isso gera algum problema para a pessoa com deficiência? Nenhum. Então, o acompanhante e o atendente pessoal não terão direito, por serem acompanhantes, por serem atendentes pessoais, a prioridade no recebimento do imposto de renda, daquela restituição, e também na prioridade de tramitação processual. Perfeito?
Fechamos? Fique esperto com isso. Isso tem cara de prova. Estou achando que vai cair na prova de vocês. Agora uma observação geral sobre essa prioridade. Serviços de emergência. Serviços de emergência. Serviços de emergência. Imagine que lá no hospital, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, nós tenhamos 5 pessoas sem deficiência e uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência terá prioridade? Depende. O que acontece é, nos serviços de emergência, a prioridade ela é estabelecida por meio de um protocolo de saúde. Se eu tenho uma pessoa sem deficiência que está infartando e eu tenho uma pessoa com deficiência com a unha encravada, nesse caso, por óbvio, eu tenho que dar prioridade para a pessoa sem deficiência. Se eu tenho uma pessoa sem deficiência tendo um AVC e eu tenho uma pessoa com deficiência, com piolho para ser atendida, eu vou fazer quem primeiro? Eu vou atender aquela pessoa que está tendo AVC. Então, dentro dessas instituições de emergência, eu vou seguir o protocolo de saúde, certo? Uma coisa óbvia, você saberia responder isso na hora da prova, né, de interpretação. Mudando, vamos agora falar sobre vida. Tinha parado no item 5, item 6. Direito à vida. A pessoa com deficiência, ela tem o direito à vida durante todo o tempo que ela viver. Como assim, Daniel? Bom, segundo o artigo 10, ela tem dignidade ao longo da vida. Dignidade ao longo da vida. Então, durante toda a sua vida, eu não quero que a sua deficiência apenas, respire biologicamente. Eu quero que ela seja tratada com dignidade. E essa parte da dignidade, ela é uma obrigação do poder público. Garantir essa dignidade. Obrigação do poder público. Outro ponto. E nas situações de risco, emergência ou calamidade? Vamos lá. Dentro do direito à vida, situações de risco, situações de emergência, situações de calamidade. Pensa na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, todo aquele transbordamento, aquela enchente, pessoas ficando desabrigadas. Em situações como essa, o poder público deverá tomar todas as medidas para garantir a proteção das pessoas com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, nesses casos, são consideradas vulneráveis. Elas devem ser consideradas, está aqui, nesse caso, vulneráveis e o poder público tem que tomar todas as medidas para a sua proteção e segurança. Todas medidas para a sua proteção
para a sua segurança. Tá bom? Então tem que dar ali prioridade, tem que proteger as pessoas com deficiência. Um outro ponto, agora entra no artigo 11 e no artigo 12, sobre os tratamentos médicos e o direito à vida das pessoas com deficiência. Vamos lá. Tratamentos médicos. Vamos falar sobre internações, sobre cirurgias, sobre os tratamentos que serão aplicados à pessoa com deficiência. Então, para uma pessoa com deficiência ser submetida, vamos lá, a uma intervenção, ser submetida a uma intervenção cirúrgica, ou realização de um tratamento, ou realização de um tratamento, é necessário o consentimento dessa pessoa. Porque, de novo, eu não quero a chamada coisificação. Então, o consentimento, ele deve ser indispensável, preciso dele. O consentimento, ele deve ser prévio, é antes do tratamento, antes da cirurgia. O consentimento, ele deve ser livre, não pode ser manipulado, e ele deve ser esclarecido. Então, a pessoa com deficiência, como qualquer pessoa, antes de uma cirurgia, antes de um tratamento, vai precisar entender o que aconteceu, entender os riscos daquela intervenção. E aí, essa pessoa com deficiência, ela vai tomar a decisão dela. É livre, tá bom? Decisão é livre. Não pode ser imposta. Ok. Daniel, mas não tem nenhuma exceção? Tem. A exceção é quando a pessoa com deficiência não tiver condições de exercer seu consentimento e houver ali um risco de morte. Cuidado. Um risco de morte ou diante de uma emergência de saúde. Emergência de saúde. Emergência de saúde. Ok? Então, a Magi começou com deficiência, infelizmente tenha sido atropelada aqui na Paulista. Inclusive, hoje teve mais um atropelamento lá na Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da minha casa. E aí, aconteceu. Aí a pessoa com a deficiência, ao ser atropelada, desmaiou, entrou em coma. Pegaram ela então, foi atendida, chegou o SAMU, levou para o hospital. Chegando no hospital, viu, precisa de uma cirurgia urgente. Dá para poder pegar o consentimento nesse caso? Não. Então, isso é como qualquer pessoa, pode ser eu, você, não é? E aí, nesse caso, não tem como pedir o consentimento, tem que fazer cirurgia porque é um risco de morte. Tá ok. Daniel, e na situação em que a pessoa com deficiência, ela está submetida a uma curatela? Vamos lá. O consentimento em caso de curatela. Em determinadas situações,
a pessoa com deficiência, ela não consegue exercer as suas liberdades, né? Isso pode ser qualquer pessoa. Então, ela não tem ali, naquele momento, o pleno gozo das suas faculdades mentais, por exemplo, e aí ela é submetida a uma curatela. Nesse caso, como que fica? A pessoa, né, o responsável, é ele que vai tomar a decisão? Então, em caso de curatela, tem que ser garantida a participação da PCD no maior grau possível. Então, garantir a participação da pessoa com deficiência no maior grau possível. Então, naquilo que ela puder participar do consentimento, vai participar. Vai participar. Se não tiver condições, pode ser suprimido. Então, pode ser suprimido o consentimento, mas o curador será ouvido. Mas o curador será ouvido. Certo? Um último ponto é, dentro desses tratamentos, a pessoa com deficiência pode participar de pesquisas científicas? Pode sim. Não é? A ideia é que sempre haja também um consentimento prévio. E aí, nesse caso, não é, da pessoa com deficiência, em caso dela ser menor, ou no caso que ela está submetida a uma curatela, tem que demonstrar os benefícios para ela, para outras pessoas, enfim, está lá no nosso artigo 12, só dá uma olhada sobre isso. Certo? Vamos agora falar sobre o direito ao trabalho? Vamos ao quadro. Item agora é o 7, confirmando aqui. Isso, item 7. Item 7, o direito ao trabalho. Se você está acompanhando aí pela norma, você observou que eu saltei, né? Pulei vários artigos. E isso acontece porque uma opção do edital foi deixar vários artigos de fora, pular ali na sequência para o direito à vida e já entrar no artigo 34, que trata sobre como a pessoa com deficiência deve ser encarada no mercado de trabalho. Então vamos lá. Aqui uma introdução rápida. No mercado de trabalho, a pessoa com deficiência, ela tem o direito à livre escolha, o trabalho não pode ser imposto. De novo, não é coisificação. Eu vou fazer com que ela escolha. Então, ela escolhe. Ok. Também, deve ser em um ambiente acessível e inclusível. Ambiente acessível e inclusivo. Porque não adianta falar, não, ela vai entrar para trabalhar, depois ela não tem acessibilidade, não tem computador preparado, não tem rampa de acesso para o cadeirante, o elevador, a porta estreita. Não, não adianta. Depois, também deve possuir igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, igualdade de oportunidades. Só com isso daqui, você já consegue interpretar e resolver praticamente todas as questões, tá bom? Envolvendo o direito do trabalho das pessoas com deficiência. Liberdade de escolha, o ambiente deve ter acessibilidade e inclusão e igualdade de oportunidades. Então, se eu tenho, por exemplo, a oportunidade de capacitação dentro da empresa, vai ter uma pós-graduação, um curso, você fala, não, só vai quem não tem deficiência, está errado. Ou eu vou criar agora um concurso interno para promover aqueles que passarem na prova. Aí fala, não, mas a PCD não vai participar. Errado! É de igualdade de oportunidades.
Isso acontece desde o processo seletivo, lembrando que a igualdade entenda que eu vou tratar da mesma forma quem está na mesma condição e trato de forma diferente quem tem condição diferente. Mas sempre vou tratar da igualdade, trazendo benefícios aqui à pessoa com deficiência para gerar igualdade. Tá bom, vamos lá. Remuneração. A remuneração da pessoa com deficiência deve ser igual ou superior à das demais pessoas. Nunca poderá ser inferior. Então, deve ser igual, deve ser superior. Outro item. Vedação à discriminação no ambiente de trabalho. Tem um pouco do que eu comentei aí, lá atrás. Vedação Então, eu não posso ter a discriminação no processo seletivo, então na seleção, em capacitação, em promoção, Daniel, agora vai ser realizado uma habilitação, reabilitação, mesma coisa. Então, tudo eu tenho que ter aqui igualdade. Não posso ter discriminação. Vai ser realizado, Daniel, também treinamento. Entra na capacitação. Vai ser realizada uma bonificação. Mesma coisa. Promoção. Vou colocar aqui bonificação também. Bonificação. Então, nada de discriminação com a pessoa com deficiência. E como que o poder público deve organizar as políticas públicas relacionadas ao mercado de trabalho? Políticas públicas. O Estado, o poder público, ao preparar as políticas públicas, deve pensar na promoção e na garantia de acesso e permanência no trabalho. Então, promoção e garantia tanto de acesso como de permanência no trabalho. Porque às vezes a gente pensa só no entrar, a gente pensa no acessar, mas e no dia seguinte? E na continuação na empresa? Porque eu posso falar o seguinte, vou criar política pública, eu vou reduzir tributos daquelas empresas que contratarem as pessoas com deficiência. Ou eu vou obrigar que empresas com X funcionários, elas devam ter X, empregados com pessoas com deficiência. Tá, entra, mas aí chega lá dentro e fala assim, não, você vai ficar naquela mesinha ali, ó, naquele cantinho. Aí pergunta, mas o que eu faço? Não, você fica só aí. É só para poder cumprir tabela com o poder público. Isso pode acontecer? Não, isso não pode acontecer. Então tem que garantir aqui a permanência. A pessoa não vai ficar, vai sair. Temos também a questão da habilitação e da reabilitação profissional. Habilitação e reabilitação profissional. Então eu vou habilitar uma pessoa, vou habilitar para uma profissão. E a reabilitação serve para a pessoa continuar ou retornar. Então, meu objetivo é para o ingresso no mercado de trabalho, eu faço a habilitação. Depois, para continuar ou retornar. Então, habilitou, entrou. Só que depois que ela já trabalhava, ela sofreu uma outra limitação. Então, eu preciso fazer uma reabilitação para ela continuar ou, já que saiu, retornar para esse mercado de trabalho.
para o mercado de trabalho. E como que funciona, Daniel, essa habilitação e reabilitação? A ideia é que seja uma articulação entre as redes públicas e privadas. Então eu vou cuidar no poder público, privado, tá? E Daniel, na empresa, ela pode ela mesma fazer a habilitação? Claro que pode. Então a habilitação vai ser cuidada pelo poder público, pela iniciativa privada, e quando eu falo iniciativa privada, pode ser na própria empresa que vai contratar. Lá pode ter um programa de habilitação, de reabilitação, tá bom? Sem problema. Sem problema. E por último, nós temos no artigo 37, no artigo 38, a indicação da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. O ponto central aqui é que essa inclusão da pessoa com deficiência deve acontecer com a chamada colocação competitiva. Colocação competitiva. Ou seja, não é colocar só por colocar. Na colocação competitiva, eu darei igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Igualdade de oportunidade com as demais pessoas. E para gerar essa colocação competitiva, eu tenho que garantir acessibilidade. Eu tenho que garantir o uso de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva. Isso por quê, Daniel? Então, imagina que eu tenho uma pessoa que é deficiente visual, é cega. Se a pessoa não consegue enxergar, eu vou colocar lá dentro daquela empresa para trabalhar, e aí eu não tenho um computador com software que faz leitura dos textos. Ela vai ter uma colocação competitiva com a pessoa que não tem deficiência visual? Claro que não. Então, eu tenho que garantir para a pessoa com deficiência que ela tenha igualdade de condições. Então, a pessoa que é cega, eu vou dar o computador, a preparação para ela. A pessoa que é cadeirante, eu vou ter também estrutura para o cadeirante. A pessoa é surda, eu vou dar a estrutura para a pessoa surda poder trabalhar. Porque senão ela nunca vai ser competitiva com os demais colegas. Nunca vai ter chance de crescimento dentro da empresa. Então, eu tenho que garantir essa inclusão real, a permanência real, para que ela possa ter chance de crescimento dentro da empresa. Certo? Isso faz, a empresa ela faz por conta própria, ela pede ajuda de organizações, sociedade civil, não importa, mas eu tenho que garantir essa colocação competitiva. Fico por aqui, passamos aqui por todo o conteúdo de PCD, atacando os pontos principais. Não deixe de dar uma olhadinha na norma, nos artigos que podem cair conforme o seu edital e vá com tudo. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem que a gente bate um papo. Um grande beijo, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.